Boa tarde novamente. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui hoje nesse palco. Compartilho um pouco do que o Carlos falou. No ano passado estava aqui como ouvinte, né? Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês, cada um de vocês que escolheu estar aqui hoje. Que a gente sabe o quanto que é custoso, né, para a gente largar tudo, largar a nossa carreira, pegar o dia útil, vir para São Paulo, quem é fora daqui do estado, né, e estar aqui hoje. Esse eu acho que é o grande passo que você pode dar para a sua carreira e investir na sua formação. Então, em primeiro lugar, parabéns para vocês por isso. E eu queria saber, primeiro vou me apresentar, meu nome é Luiz Fernando Walker, sou sócio fundador da Walker Imobiliária, empresa que leva o meu nome, e eu fundei essa empresa em janeiro de 2007, vamos fazer agora 12 anos, e vou contar um pouquinho da nossa história. Antes eu queria fazer uma pergunta para vocês, levanta a mão por favor, quem tem menos de um ano de mercado imobiliário, por favor. Menos de um ano. Legal, parabéns. Quem tem de 1 a 5 anos, levanta a mão, por favor. Bacana. De 5 a 10? Mais de 10 anos. Os seniors. Parabéns, gente. Muito bacana, muito bacana. Acho que a grande maioria, né? É muito legal ver pessoas com experiência querendo renovar seus conhecimentos, aprender mais e compartilhar mais das histórias, né? Eu acho que esses cases aqui que a gente participa são importantes porque a gente vê que o que acontece lá do outro lado do Brasil, o que acontece com o Carlos em Minas, o que acontece com você em São Paulo, no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, é o que acontece com a gente também. São os mesmos desafios, né? E falando um pouquinho da nossa história, eu fundei essa empresa, Walker Imobiliária, em 2007. Eu sou um cara que sempre comecei a trabalhar desde muito cedo. Comecei com 13 anos, quando eu montei um negócio, obviamente, informal, né, na área de eventos, e ali eu tinha meu próprio dinheirinho, tinha minha própria autonomia e sempre gostei muito disso. De lá para cá já trabalhei em diversas outras coisas, sou um comunicólogo, fiz comunicação social, já estagiei em jornal, TV, internet, tive 2 programas de rádio, já fui gerente de vendas, gerente de marketing, muito novo ainda. E aí com 24 anos, com a cara, com a coragem e com o dinheiro da rescisão do meu último emprego, eu botei tudo que eu tinha nessa empresa. Eu não sabia que ia vir o boom imobiliário logo em seguida, eu não sabia como é que o mercado ia se comportar, o que ia acontecer. Eu já estava noivo e eu não sabia nem se as coisas iam dar certo. Mas eu tinha muita fé que ia, eu tinha muita vontade de aprender. Eu sou também MBA em Marketing, né? Então, uma das primeiras planilhas que eu criei foi benchmarking. Eu gostava de comparar o que eu estava fazendo do meu negócio com os negócios modelo, as outras empresas imobiliárias de maior porte, de médio porte e pequenas como nós, né? De quantos imóveis tinham em carteira, quantos corretores tinham, quantas filiais, e eu achava que a gente tinha que fazer aquele modelo de seguir o líder, né? Então, a gente não tinha uma própria identidade naquele momento. A gente começou para ver o que ia dar, né? Não tinha muito jeito. E aí, assim, a gente foi seguindo, as coisas, por sorte, foram dando certo, a gente acabou surfando numa onda do boom imobiliário, né? 2009 a 2014. Quem já estava trabalhando aqui nessa época, que pegou o boom imobiliário? Levanta a mão, por favor. Foi loucura, né? Tinha imóveis que você vendia em horas, né? Não era nem em dias. Tinha imóveis que você captava, já fazia o contato na carteira e vendia em 2 horas. Antes de cadastrar, já tinha o cliente lá que visitou e já fechava o sinal. Então, a gente vivenciou esse boom imobiliário, a gente acreditava que o mercado era aquilo, porque a gente não tinha experiência, né? E com isso a gente foi crescendo. Caramba, o negócio é legal, dá super certo, esquecemos de olhar o macro, né? Vamos botar para crescer esse negócio. E a gente focou 100% no crescimento, né? A gente meio que comoditizou um serviço que é puramente relacional, né? Um serviço que não é commodity, né? Um serviço que pede a entrega da qualidade, do atendimento, da interpessoalidade, né? E a gente naquele momento só pensava em crescer de qualquer jeito. A gente começou em Ipanema, como eu falei para vocês, numa salinha de 20 metros quadrados, e em pouco tempo a gente já estava com unidade na Tijuca, Copacabana e Barra. E a gente já tinha 4 unidades, com 4 anos de existência, mais ou menos em 2011, a gente começou a sentir um baque muito grande, justamente por falta dessa qualidade, por falta desse olhar para o atendimento, olhar para o cliente, né? A gente focou 100% em crescer a operação a qualquer custo.
E isso custou muito caro. A nossa despesa ficou alta, a gente perdeu o controle da qualidade do serviço, do negócio em si. E em 2011 a gente quase quebrou. A gente reuniu os sócios e falou, gente, ó, não tem mais jeito, os sócios estão botando dinheiro do bolso aqui. E foi um momento muito complicado, muito difícil, que a gente viveu mesmo em meio ao boom imobiliário, o crescimento dos valores dos imóveis, as vendas em ebulição. A gente viveu essa crise interna muito grande, né? E aí, assim, a gente precisou fazer um momento de virada muito grande, que eu vou dividir em 2 pontos para vocês, para explicar, né? Uma foi a virada de números, né? A gente precisou, obviamente, cortar nossos custos, né? Isso aí era urgente, senão a gente não ia sobreviver. Então, o que a gente fez? A gente reduziu 75% o número das unidades, de 4 para 1 unidade só. Reduzimos 80% a equipe. E aí vou abrir um parêntese nesse momento, quando eu falo da equipe, que não é só chegar e mandar embora o corretor que não vende. Se você que está nesse palco hoje, aqui nessa palestra hoje, você é líder e o seu corretor não está apresentando o resultado que você deseja, que você planejou, a responsabilidade é sua. Então, a gente, enquanto líder, a gente era responsável por aquele resultado não estar vindo do jeito que a gente queria, né? Porque o líder, ele lidera pelo exemplo. E uma das grandes mudanças que a gente fez foi ir para o salão de vendas. A gente saiu de trás do balcão, entre aspas, e foi para o tete-a-tete com o cliente, até para mostrar, através do exemplo, qual era a forma que a gente atendia e qual era a forma que a gente queria que fosse atendido o cliente. Imóvel não é commodity, né? Então, a gente reduziu nossas despesas em 70%, até os próprios imóveis, a gente reduziu 85% a quantidade de imóveis cadastrados, porque quando você tem muito imóvel, acaba que você perde também o controle da qualidade, você não consegue fazer follow-up com todo mundo o tempo todo, e o quanto isso é importante, o quanto isso é uma ferramenta fundamental para você manter esse contato com o proprietário, atualizar preço, dar feedback. Às vezes o proprietário se sente largado, ele deixou o imóvel com você cadastrou, você não faz mais contato. Isso não pode acontecer. E a nossa equipe começou a entender isso. E assim, mesmo com esses números todos, com essa redução tão drástica, a gente teve um crescimento do faturamento de 20%, que na verdade a conta é simples. Se a sua imobiliária precisa, para manter os custos, para pagar, para manter a empresa em dia, né? Precisa, sei lá, um ticket médio de R$25 mil, vender 4 imóveis por mês. Estou dando só um exemplo, né? O fato de você ter 1.000 imóveis em carteira ou o fato de você ter 200 imóveis em carteira não significa que se você tiver 1.000 você vai vender mais, né? Mas se você tiver os 200 e conseguir trabalhar melhor, trabalhar bem todos eles, né, é muito mais provável que você consiga fazer as vendas que você precisa. Então foi um pouco isso. E assim, eu acho que o segundo ponto que foi a grande mudança, né, não só a questão numérica, a questão de números, reduzimos o tamanho da empresa em 75% e aumentamos em 20% o faturamento. E, aliás, abre um outro parênteses, isso foi muito bom, porque em 2012, no ano seguinte, a gente conseguiu equacionar, a empresa devolveu o que devia aos sócios e a gente conseguiu botar o trem no trilho novamente. Mas o segundo ponto mais importante é que naquele momento ali a gente passou a ter uma identidade verdadeira. A gente descobriu qual era o nosso propósito, né? Por que a gente estava ali, qual era a nossa missão enquanto corretores de imóveis, né? O que a gente precisava entregar para o cliente, a forma que a gente precisava atender. E a gente não estava ali só para vender um imóvel para um cliente, a gente estava mediando um sonho de uma família, a gente estava conduzindo uma mudança de vida de uma pessoa, de uma família. Então, o quanto isso era importante, né? Então, quando a gente passou a entender essa mudança de paradigma, realmente as coisas viraram para a gente. Hoje a gente tem uma estrutura muito enxuta, a gente consegue, assim mesmo em momentos de muita crise, ter uma resiliência bacana para sobreviver e para poder tocar as estratégias da melhor forma. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Imóvel, gente, não é commodity. A gente não pode commoditizar um serviço que é puramente relacional. A gente precisa cultivar um cliente. Tem até uma metáfora que eu costumo trazer, que assim, a gente nem chama internamente, né? A pessoa, não chama de cliente, a gente chama de pessoa. É um relacionamento com aquela pessoa que vale mais. Se você não fez aquela venda, mas você conquistou aquela pessoa, se você deu um atendimento com atenção, fez ela se sentir especial, e você realmente cativou aquela pessoa,
é como uma semente que você planta e que aquela árvore vai te dar frutos por um bom tempo, enquanto você cuidar dela, enquanto você regar ela. E às vezes você pode até fazer a venda, mas o que conta na verdade não é isso. É claro que o resultado é importante, mas ele vem de forma natural, né? Então o que eu quero deixar para vocês é isso. Vocês cativem seus clientes, que vocês foquem sempre no atendimento, no relacionamento com o cliente, porque esse resultado vai vir de forma natural. Eu vou deixar meus contatos, caso vocês queiram me encontrar no Instagram, no Twitter, Luiz Fernando Walker, no Facebook, Walker Imobiliária, e no YouTube, Tudo Sobre Imóveis é o canal. Tá bom? Vou estar esperando vocês lá. Muito obrigado. Obrigado.